Amém? Deus abençoe, queridos. Que nós possamos ser grandemente abençoados nessa noite. Estende suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela palavra, Senhor, que nós vamos receber nessa noite. Nós possamos receber, Senhor, a sabedoria do Senhor. Que a tua filha seja usada com autoridade. Que o teu poder, Senhor, esteja sobre a vida dela. E que nós recebamos, Senhor, um alimento fresco. Que nutra, Senhor, as nossas vidas. Para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Essas meninas, elas me ajudam demais. Elas são uma bênção. É bom estar aqui com você, irmãos. E compartilhar da palavra que o Senhor colocou no coração do meu marido. E ele que fez o esboço. Então, o seu pastor que fez o esboço. E eu estudei, meditei. E vou compartilhar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Porque o Senhor tem usado ele para falar com a igreja. E nós fomos muito abençoados. E essa palavra, ela é uma realidade na minha vida. E nós vamos falar sobre como aplicar a graça na nossa vida. Nós nos reunimos aqui. E o Senhor nos traz revelação através da palavra. Nós somos abençoados e entendemos a graça até mesmo no nosso espírito. Porque quando a gente entende no espírito é porque é revelação. Mas muitas vezes nós não conseguimos aplicar no nosso dia a dia. E é sobre isso que eu vim falar. Porque a revelação, ela só vai produzir na nossa vida quando nós praticarmos. Assim como o Tiago nos alertou. No caso, o que escreveu o apóstolo Tiago. Nós precisamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aplicando a graça. Nós usamos muito esse termo com as crianças. Quando nós vamos ministrar para as crianças, nós falamos a história bíblica e aí tem o momento da aplicação, que é o momento em que nós utilizamos exemplos práticos para que elas possam usar no dia a dia, para que aquilo que a gente encontra na palavra de Deus seja colocado no dia a dia delas. E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Porque a mensagem que nós vamos falar hoje, ela não tem novidade para alguns aqui, que já têm ouvido a pregação do Evangelho da Graça, têm entendido o que é a graça, que é um favor que nós não merecemos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que além de revelação, você vai amanhã começar a aplicar e a praticar isso que nós vamos falar hoje. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 2:12 e nós vamos ler. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vira para o seu irmão e fala assim: você recebeu de graça. Você precisa conhecer o que você recebeu. É exatamente isso. Você recebeu de graça, mas para receber, você precisa primeiro estender a sua mão e levar para sua casa. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sempre sair de todo culto com as mãos cheias ou farto do banquete que nós comemos e levarmos para nossa casa. Nós recebemos, tudo que recebemos aqui é de graça. E nós precisamos estender as mãos e levar para casa. E, além de levar para casa, não é para você deixar em cima da mesa. Qual que é o primeiro ambiente que você entra na sua casa? Pensa aí. Na minha casa, eu entro primeiro na sala. E na minha sala tem uma mesa. Não adianta eu receber, colocar em cima da mesa e deixar lá fechado a semana inteira. Eu preciso usar o que eu recebi. E é isso que o Senhor quer que nós façamos hoje.
nós possamos usar tudo que nós temos recebido aqui, a cada domingo, em cada célula. Não basta, então, nós crermos e ter revelação. Nós precisamos aplicar, precisamos praticar no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos aplicar a graça em tudo que a gente faz. E nós vamos falar de 3 maneiras práticas para aplicar essa graça e Deus continuar conduzindo a nossa vida. E se não estava conduzindo, Deus conduzir a nossa vida a partir de hoje. A primeira prática que o Senhor nos convida é: viva baseado na fé e não na obediência. Muitos de nós conhecemos a Deus e entendemos com uma mentalidade distorcida que nós precisamos obedecer a Deus para agradar Ele. Que nós precisamos fazer as coisas para agradar Ele. E essa é uma estrutura de pensamento errada, porque o Senhor nos convida a viver pela fé. A salvação é pela fé. Nós somos salvos pela fé. Para nós sermos salvos, nós precisamos apenas crer com o coração e confessar com a nossa boca. E assim nós recebemos a salvação. Viver também é da mesma forma, meus irmãos. Viver também o nosso dia a dia é pela fé. É dessa forma, também crendo e falando com a boca. E o Senhor nos convida para isso. Em Romanos 1, 16, 17, eu quero ler esse texto. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas eu não sou justo, porque eu faço coisa errada todo dia. Eu não consigo escolher certo o tempo todo. É justamente isso que acontece. A sua justiça não é mais o que você faz, mas é Cristo. Porque você se veste de Cristo. Então agora você pode se dizer justo. E como justo, você vive pela fé e não pela obediência. Por quê? A estrutura desse mundo vai sempre nos conduzir a fazer, a obedecer, a ser certinho. Porque é assim que o diabo consegue nos manter presos sem desfrutar da graça. Mas o Senhor nos convida a viver uma vida pela fé. Para nós crermos primeiro. Quando a raiz é a obediência, você não consegue fazer o que precisa ser feito. Porque a obediência é lei. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Essa música me atrapalha. É que eu tenho questão de concentração. Então, quando a raiz é a obediência não é a raiz, ela é a consequência. Então, quando a gente tenta obedecer, nós não conseguimos, porque fatalmente nós chegamos no fim de nós mesmos. E eu quero te dizer isso, porque a palavra de Deus diz isso. Eu sei que existem pessoas aqui no nosso meio que são muito disciplinadas, que são muito corretas, que são organizadas, que conseguem realizar coisas. Só que eu também sei o que diz a palavra de Deus, que isso é limitado, porque é humano. A palavra de Deus diz que a nossa obediência é limitada e, na verdade, não pode agradar a Deus. Porque nós chegamos no fim de nós mesmos. Seja alguns muito rápido, alguns podem até demorar mais, porque conseguem executar coisas humanas na força do seu braço, mas vai chegar no fim de si mesmo. Por quê?
o Senhor colocou a lei justamente para mostrar que nós não conseguimos cumprir. A lei foi dada por Moisés. O Senhor revelou a Moisés para nos mostrar que era impossível de nós cumprirmos. Para nos mostrar a necessidade de um Salvador. E só tem a necessidade de um Salvador quem reconhece que não consegue cumprir. Muitas vezes nós estamos cansados, desesperados, sobrecarregados, porque nós estamos tentando obedecer. Apesar de ouvir o Evangelho da Graça, de saber que Jesus que faz por nós, mas nós ficamos tentando obedecer, tentando fazer. Por quê? Porque a raiz dos nossos pensamentos começa na obediência. Eu preciso fazer, acordar. Eu não tenho nada contra isso, tá? Você pode acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado. Eu preciso acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado. Porque eu vou me disciplinar. Vou disciplinar o meu corpo, porque eu preciso fazer, senão ninguém vai fazer por mim. Querido, teve alguém que já fez por você. Jesus Cristo já fez por você. Se você alguma vez ouviu na sua mente, se eu não levantar daqui, ninguém vai fazer por mim. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Eu quero dizer que isso é mentira do diabo. Porque Jesus fez por você. É por isso que eu estou aqui, irmão. Se Jesus não tivesse feito por mim, eu não estava aqui. Essa é a realidade da minha vida. Essa é a verdade que eu vivo. É por isso que eu levanto da cama. Porque nós não conseguimos fazer. Nós somos limitados. A nossa carne é limitada. Nós temos limitações. É muito bom disciplinar a carne. E hoje, entendendo que Jesus fez por mim, eu disciplino a minha carne com jejum, oração, programando para acordar cedo. Mas eu estou falando da raiz. Qual que é a raiz daquilo que você faz? Qual que é a raiz? É a fé ou é a obediência? Se for a fé, a obediência vai ser uma consequência. Se você vive pela fé, você crê que Jesus já fez tudo por você e que Ele conquistou na cruz tudo para você e que você vai conseguir dar todas as respostas necessárias porque você vive pela fé. E aquele pecado que te assedia porque você acabou de se converter e ainda não foi livre desse pecado, você crê que você vence ele pela fé. Porque quando você peca, você consegue entender a declaração. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. O meu pecado não me afasta mais de Deus. E aí você consegue combater esse pecado e viver de fé em fé. Hoje você tem uma fortaleza, mas você vive pela fé e atravessa mais um dia. Fé, sua fé cresceu. E aí você vai olhando para trás e o pecado vai ficando para trás. Porque, queridos, o pecado já foi resolvido na cruz. Deus não está preocupado com o seu pecado porque Ele mandou a provisão na cruz. A questão é que nós ficamos preocupados em agradar, porque não entendemos que a lei foi dada só para mostrar que a gente não consegue. Não é mais para você ficar acusado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre. O pecado não pode mais te acusar, porque você vive pela fé. Quando a raiz é a fé na obra de Cristo, você obedece e faz a vontade de Deus de forma natural. Por quê? Pela fé, você é transformado por contemplar Jesus. Você olha Jesus, enxerga o que Ele fez por você e você sente a mudança de dentro para fora. E aí você consegue cantar aquela música de dentro
pra fora. E aí você consegue cantar aquela música com muita propriedade, porque você sente o poder do Espírito Santo trabalhando de dentro para fora. Aquela música é uma realidade. Aquele louvor é uma realidade. É assim que o Espírito Santo trabalha. Não adianta você mudar um comportamento externo se dentro de você não foi mudado. Então você precisa crer. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. A certeza do que eu espero, boas expectativas. Eu tenho certeza, porque Jesus morreu na cruz, eu tenho certeza que vai acontecer. A convicção de fatos. Queridos, fatos eles são concretos. O fato, a definição de fato é que é concreto. Como que eu tenho convicção de algo que é concreto? E aquilo que eu espero, daquilo que eu não vejo. É fé. Essa é a forma que o Senhor te chamou para viver. Crer, porque o Senhor já resolveu. Eu quero te lembrar, para você entender que você realmente não consegue cumprir. São 613 leis. Alguém aqui sabe as 613 leis? Não, porque a gente não precisa saber. Jesus já cumpriu tudo por nós. Aleluia! Só que é bom nós sabermos que são 613, porque se a gente não consegue nem os 10 mandamentos, imagine 613. E isso não traz desespero para nós que temos revelação que Jesus já fez por nós. Isso traz para nós o quê? Alívio. Porque nós vivemos pela fé. É isso que você precisa entender, meu irmão. Você foi chamado para viver pela fé e não pela obediência. Então, qual que é a aplicação prática também na sua vida? Quando você acorda e abre os seus olhos, em vez de você avaliar o que você fez ou faz, você avalia aquilo em que você crê. Ao invés de eu ficar olhando para trás ou para o dia anterior, nossa, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, agora eu preciso correr atrás do prejuízo. Isso traz para nós desespero, frustração, cansaço. Nós precisamos avaliar o que nós cremos. E é exatamente isso que o diabo quer que a gente sinta. Desespero, frustração, cansaço, desânimo, porque nós não conseguimos cumprir nada. E aí você vira para ele e fala assim, tcharam! É verdade, eu não consigo cumprir nada, mas eu não preciso cumprir, porque Jesus já cumpriu por mim. E aí você deixa ele atordoado, e aí ele perdeu na sua vida. Só que isso precisa ser uma prática. Precisa ser uma prática em que o seu pensamento precisa estar condicionado a dar essas respostas, porque senão você vai ficar paralisado no seu dia a dia. Porque o diabo se interessa em você ficar paralisado. Ele se interessa em você ficar olhando o que você faz. O que eu fiz ontem? O que eu fiz semana passada? O que eu fiz mês passado? O que eu fiz há 10 anos atrás? O diabo se interessa que você fique olhando isso. E aí de manhã eu dei um exemplo da nossa vida. Se eu olhar para trás hoje, estou olhando lá para trás, 2000 e... Peraí. Olhando, 2000 e... Antes de ter o Guilherme. Me ajuda. 2008. 2007, vai. A gente casou em 2005. Quando nós casamos, nós tivemos a ajuda do meu sogro. E nós fomos morar num apartamento que ele comprou. E ele nos deu 5 anos para morar, para que nós pudéssemos juntar e comprar num lugar melhor. Nós tínhamos condição de comprar naquele lugar, mas ele era mais simples. E ele falou, não, prepara uma festa bem legal que vocês querem. E aí, nós desfrutamos disso. No nosso casamento, fizemos escolhas erradas. Não tínhamos revelação da graça. E aí, o que aconteceu? No momento oportuno de nós comprarmos uma casa, no caso, era um apartamento muito bom, num bairro bom de São Paulo, numa localização boa, que hoje vale muito. Nós não compramos porque a gente estava vivendo uma vida
dissoluta. Tô falando bonitinho, mas é porque nós não estávamos focados em comprar aquilo, gastando em outras coisas, olhando para as coisas deste mundo. E naquela ocasião, o Thiago já tinha questão com vício. E aí, a gente não sabia disso abertamente, mas nós não compramos. E se eu olhar para trás, então, se eu estou te dando um exemplo de que eu não preciso olhar o que eu fiz. A gente tinha o recurso para comprar. A gente não comprou, perdeu uma oportunidade. Ou seja, se eu olhar por o que eu não fiz, eu fico frustrada hoje. Só que eu já passei dessa fase, irmãos. Eu fiquei frustrada, sim. Mas a gente já passou dessa fase, porque eu entendi que eu vivo pela fé. Não importa o que eu fiz no meu passado. Não importa o que eu fiz ontem. Não importa o que eu fiz. O que importa é o que eu creio. E o que eu creio vai me transformar e me levar a viver tudo o que Deus tem para mim. E Deus tem para mim uma casa. Então, eu descansei sinceramente no Senhor. E eu tenho plena convicção, certeza, que o Senhor vai me dar uma casa do jeito que... E vai ser surpreendente, porque tudo que Deus dá é muito melhor do que nós queríamos. Por que eu tenho essa convicção? Mas eu passei por um momento de crise. E aí eu falei, e vou repetir. Quando a gente está vivendo a vida até 18 anos, aí passa dos 20 aos 30. A gente vai vivendo, vai investindo. Legal, uhul. Vai conhecendo um monte de coisa. Aí a gente conhece nosso cônjuge, aí a gente casa, uhul, legal. Dos 30 aos 40. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca senti tanto vigor na minha vida entre os 30 até os meus 39 anos. É verdade. Agora que eu sei que eu era cheia de saúde. Aí chega nos 39, dá uma coisa assim, irmãos. A crise dos 40 existe. E aí, nesse momento, eu não estou falando só para quem tem 40, mas você pode estar olhando para trás. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Neste momento, eu olhei para trás e fui avaliar o que eu fiz e o que eu não fiz. E eu fiquei muito frustrada. E eu fiquei muito desanimada. E aí fui buscar no Senhor. E o Senhor falou comigo sobre isso. Não exatamente nessas palavras. E o Senhor me falou, não importa o que você fez ou o que você faz, importa o que eu vou te dar. Eu só preciso que você creia. E porque eu sou aquele que restituo. Eu sou aquele que restituo o tempo perdido. Eu sou aquele que restituo tudo que foi roubado do diabo. Eu sou aquele que restituo até o tempo que você mesmo gastou. E o Senhor falou isso comigo e o Senhor fala para você hoje. Não importa a oportunidade que você perdeu. Não olhe para o que você fez de errado ou para o que você deixou de fazer, porque você vive pela fé. Se você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus, se você crê na obra consumada da cruz, você vive pela fé. E o Senhor vai te dar tudo o que você precisa. Tudo. Exatamente tudo, nos detalhes. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É infinito, irmãos. É infinito. Você pediu ou pensou uma coisa pequenininha? É grandeza para você. Não importa se você é pequeno, porque o seu pensamento foi pequeno, porque você ainda tem uma mentalidade que precisa expandir. Por isso que o Senhor fala, porque na cruz já está resolvido. Infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou. Essa é a verdade sobre a sua vida. Porque você vive por fé. Então, praticamente, você vai avaliar o que você crê. Quando você abrir os seus olhos, avalie o que você crê, não o que você fez ou faz. Declare quem você é em Cristo. Que essas declarações sejam de coração profunda. E que seja uma realidade do seu interior. Quando nós falamos, eu sou grandemente abençoado, é porque nós entendemos que não é só abençoado, não é só grande, é superlativo, é muito mais. Não é só grande, é grandemente abençoado. Quando você falar que você é favorecido, não é só favorecido. Abençoado é onde você for, a bênção está.
Se você vai para a escola, a bênção está com você. Se você vai para a faculdade, a bênção está com você. No trabalho, a bênção está com você, porque bondade e graça te seguem. Eles não te seguem porque seguem você, eles seguem a Cristo que está dentro de você. Então não precisa se preocupar se você faz alguma coisa certa, porque vai continuar te seguindo. Porque Cristo está em você. E isso traz um descanso. É isso que é descanso da graça. É isso que é se esforçar para descansar. É só você praticar a fé. Então quando você disser, eu sou altamente favorecido. Sabe o que é favor? Favor é o seguinte, você está entrando, porta do shopping, abriu. Favor. Entrei. Você chega num ambiente, o melhor lugar é cedido para você. Favor. Você não tem nenhuma influência, nenhum conhecimento, não conhece ninguém lá. Mas você chega, a luz do Senhor brilha no seu rosto, favor. Você é colocado no melhor lugar. Favor é quando você vai fazer um negócio, o Senhor te dá na sua mão, traz a conexão. Favor. Favor é, você não tem nem o mais bonito, nem o melhor, mas vende mais, porque você é favorecido. Porque o seu produto é mais visto. Porque é o Espírito Santo que coloca ele lá. Isso é favor. Você é altamente favorecido, meu irmão. Então, quando você estiver nos lugares, você não vai ficar olhando o que você faz, você vai crer que você é favorecido onde você estiver. Você é totalmente perdoado. Você é totalmente perdoado. A questão do pecado já foi resolvida. Nós vamos falar mais sobre isso no ponto 3. E você é eternamente salvo. Não vive mais sobre condenação. Você dorme e acorda tranquilo. E você não se assusta quando tem um barulho achando que é arrebatamento. Vou contar para vocês. Não sei se vocês já passaram. Eu acho que vocês conheceram a graça e não passaram por isso. Mas quando eu era adolescente, teve um dia que eu cheguei na minha casa e estava maior silêncio. E aí eu fiquei com medo, porque eu falei assim, será que todo mundo foi arrebatado? E eu não fui. Olha a loucura da condenação. Mas é sério. Quando fala que Jesus está voltando, isso não te dá medo, te dá alegria. Querido, se te dá medo, a sua fé está doente. Você precisa de cura. Porque Jesus está voltando, tem que te dar alegria e paz. Porque você vai subir. Você é crente vencedor. Você vai subir com o Senhor. Isso já está garantido. Então, você é eternamente salvo. E você é profundamente amado. Não há nenhum lugar da sua vida, nenhuma área que o amor de Deus não alcance. Não existe nenhum lugar. O amor de Deus te alcançou nas profundezas do interior da sua alma, onde ninguém conhece, ninguém sabe. O amor de Deus alcança lá. E Ele te levanta do pó. Ele te levanta do monturo, porque o amor de Deus te resgatou. É isso. Então, não fique olhando para o que você faz, para o que você fez. Olhe para o que você crê. Jesus te salvou. E Jesus faz você viver uma vida de fé em fé e de glória em glória. Porque Ele conquistou tudo para você. Então, o primeiro ponto é: viva pela fé e não pela obediência. Por que eu abri essa? Viva pela fé e não pela obediência. O segundo é: viva pela provisão e não pela exigência. Aqui nós vamos falar do texto de Lucas 9, tá em Lucas 9 e João 6, é o texto da multiplicação dos pães e peixes. Tinha uma multidão ouvindo o sermão de Jesus, ficou tarde. Jesus foi para um lugar distante, justamente para fugir da multidão, mas a multidão estava lá. Ficou tarde e eles não tinham alimento para toda a multidão. Os discípulos vieram até Jesus e falaram: Senhor, a multidão está com fome, está tarde para despedir. E aí Jesus disse: dá para eles de comer. E aí eles disseram: nós não temos nada. E Filipe calculou: para nós conseguirmos alimentar essa multidão, nós vamos precisar de 200 denários. 300 denários, como fala que valia o vaso de alabastro,
era o salário de 1 ano. 1 denário era o salário de 1 dia de um romano, de um trabalhador romano normal. Então, 200 denários eram 200 dias. Ou seja, a multidão era muito grande. E aí, os discípulos falaram, nós temos aqui apenas que um menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Você não precisa ficar olhando as demandas que estão surgindo na sua vida. Você precisa olhar para a provisão. Se aconteceu e se surgiu uma demanda na sua vida e você está em Cristo, é certeza absoluta que a provisão vai se manifestar. Você não precisa olhar para a demanda que está surgindo. Você vai olhar para a provisão. O Senhor te convida para isso. É isso que é viver pela graça. É isso que é aplicar a graça. Ao invés de eu ficar desesperado com uma demanda que surgiu, com uma responsabilidade que eu tenho que assumir, com algo que veio contra mim por causa das coisas deste mundo, algum fenômeno da natureza, alguma oscilação no mercado. Eu não preciso ficar preocupado se surgir uma demanda. Porque nós que vivemos pela fé, sabemos que para toda demanda, o Senhor já proveu tudo na cruz. É assim que nós respondemos. E é assim que nós vivemos. Lei é igual demanda, é exigência, obrigação. É o homem tentando fazer por si só. Isso gera o quê? Angústia, pressão, senso de carência e frustração. Graça é provisão. É o suprimento de Deus. Na lei, diz, faça. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Na graça, Ele fez por você. Você não precisa fazer nada. Jesus fez por você. Já está feito. O que você precisa é só crer na provisão. Crer que a provisão vai se manifestar. Que se tiver só 5 pães e 2 peixes, vai haver multiplicação. Que se não tiver nada, o Senhor vai trazer. Porque Deus é poderoso para fazer. E os sinais seguem os que creem, e eu creio. Então o Senhor é poderoso para fazer. Quando você fica preso na demanda, você acha que você pode resolver. Por que você fica preocupado se você não pode resolver mesmo? E aí, a gente vai acreditar a responsabilidade. Eu sou uma pessoa responsável. Eu sou responsável, então eu me preocupo com as coisas do dia a dia? Sim, responsabilidade sempre. Isso sim. Mas preocupação, não. Porque nós lançamos a nossa preocupação na cruz. Porque Jesus é a provisão de tudo. Tudo que nós precisamos, tudo. E isso você precisa aplicar na sua vida também. Quando você acordar de manhã, como eu falei, para mim, não sei se para vocês, para mim é assim, eu abro os olhos aí é como se aparecesse um monte de pop-up. Demandas. Você acorda, demanda. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. O que você pensa primeiro quando você acorda? Você é igual eu? Porque eu tenho que me esforçar para crer na provisão. Porque quando eu acordo, a minha carne traz para mim, na minha cara, na minha mente, um monte de demanda. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se eu pensar nas demandas, eu fico desesperada. Porque é tanta coisa que eu tenho que fazer e eu sei que eu não dou conta. Eu já tenho certeza disso que eu não dou conta. O que eu tenho praticado? E é por isso que eu estou compartilhando com você. Eu penso, agora eu condiciono a pensar na provisão. Eu penso na demanda, aí eu falo, que bom que Jesus já resolveu isso para mim e Ele vai me dar o caminho, aleluia. E aí eu descanso, porque a minha alma quer ficar agitada. Por quê? Porque o diabo quer que a gente fique preso nas demandas. Porque isso vai manter a gente preso neste mundo. E não desfrutando da graça. E não desfrutando do poder do evangelho. E se você não desfruta do poder do evangelho, o inimigo consegue aquilo que ele quer, te paralisar. Paralisar o reino, paralisar o avanço. Mas ele já perdeu, porque nós aqui não só cremos na graça, como também praticamos a graça.
E Deus supre para você. Deus te dá tudo para você fazer. Desde coisas mais simples. Eu dei esse exemplo, eu vou dar de novo, porque ele é engraçado. As mulheres, elas têm demanda com roupa. A gente se preocupa com roupa que a gente vai nos lugares, irmãos. Acredita nisso? Se você não se preocupa, você é uma mulher ET. Você não é uma mulher normal. Porque a gente se preocupa, nossa, qual que é o look que eu vou vestir? E isso é bom porque o Senhor fez a gente para a gente se apresentar de forma bela, para dar testemunho do Senhor. Para se arrumar, para ficar cheirosa, não tem problema. Estou te falando da nossa realidade para você dar um pouco de risada. E aí a gente se preocupa com uma demanda de roupa, por exemplo. E até nisso, meus irmãos, até nisso eu desfruto da provisão do Espírito. E eu falo com o Espírito Santo sobre isso. Por quê? Porque eu vivo pela fé e pela graça. Desde as coisas que para você pode parecer fútil ou simples, até as coisas mais grandes, intransponíveis e insolúveis. E aí eu quero te dizer, o Senhor já te deu a provisão para todo problema insolúvel, toda a demanda insolúvel que apareceu para a sua vida hoje. Se você é filho de Deus, e você é, porque para ser filho basta só crer e receber, e você é filho, você nasceu de novo. Sendo filho de Deus, se tem uma demanda na sua vida, e essa demanda é insolúvel, você não pode resolver, humanos não podem resolver, ninguém desse mundo pode resolver, eu quero te dizer que a provisão já foi liberada na cruz. Essa é a verdade. E nós declaramos isso até que se manifeste. É por isso que nós usamos a palavra manifestação. Nós queremos manifestar aquilo que já é. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós vamos manifestar aquilo que já somos. A graça em que cremos, precisamos aplicar fé para que ela seja manifesta. Então, não pare na demanda. Não pare nessa demanda, meu irmão. O Senhor te convida hoje a olhar a provisão. E a provisão é Cristo. Se você tem uma enfermidade, Jesus já levou sobre a cruz. Essa é a verdade. Declara isso todo dia. Acorda declarando isso. Quando eu passei por uma enfermidade de sentir muita dor, que foi a questão do nervo ciático, que eu não conseguia dormir. Foi a primeira vez que eu passei por isso. Fiquei 3 dias sem dormir e sentia dor daqui até lá. Eu nunca tinha passado por isso. Sabe o que eu fazia? Eu declarava, esse é o meu estado, mas essa não é a verdade. A verdade é que eu sou curada em nome de Jesus. Quando eu passo mal, eu vou primeiro tomar banho, porque dá uma relaxada, e no banho eu oro isso. Eu estou me sentindo mal, esse é o estado, mas não é a minha posição. A verdade é que eu estou em Cristo, e Cristo não tem essa doença, então eu sou saudável. Eu falo até que eu seja curada. Eu fiz isso, depois que eu voltei de Goiânia, eu acho que por causa do ar-condicionado, eu desenvolvi uma dor aqui. E aí eu achei que era só, sei lá, uma dor de cabeça, e se tornou uma sinusite leve. Eu quis praticar a minha fé. Eu poderia tomar remédio, e eu faço isso. Tomo Tilenol Sinus, passo o remédio no nariz. E eu fiz isso, mas eu não queria tomar antibiótico, porque eu vim de baixas da minha imunidade e eu não queria tomar antibiótico. Eu falei, não vou tomar antibiótico. E aquela dor ia e voltava. E eu fiquei até que eu fui curada, declarando. E aí eu fazia as coisas naturais. Também a gente, para aliviar. E aí, se você não sabe, quer te dar uma informação, faça inalação com orégano, funciona. Dá uma aliviada. É verdade, inalação, põe orégano, coloca a toalha, funciona. Mas isso só alivia. E isso ficava voltando, mas eu falei, Senhor, eu não quero tomar antibiótico, eu não quero acabar com a minha imunidade. Depois que você passa de uma certa idade, eu sei que eu não sou velha, não estou falando que eu sou velha, mas é chato quando a gente baixa a nossa imunidade, a gente perde muita energia, não é legal. E eu não queria tomar antibiótico. E aí, por que eu estou te falando? Porque eu apliquei na minha vida e você pode aplicar na sua vida também. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ser curado dessa sinusite. E ela ia e voltava, ela ia e voltava. E eu pedi oração, as irmãs do discipulado estão no testemunho. Eu pedi oração no discipulado, em uns 2 ou 3 discipulados.
E aí, voltando para casa, na semana passada, eu falei para o Tiago, essa sinusite, eu creio que eu estou curada, eu já declarei, mas ela não vai embora. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, em nome de Jesus, sai agora. E em nome de Jesus saiu. E eu estou curada. Sabe por que eu sei que eu estou curada? Porque a secreção saiu e saiu clarinha. E eu não tenho mais dor. E isso é a realidade da graça. Para as coisas simples e para as coisas insolúveis. Nós queremos viver a realidade da graça. E eu quero te falar de outro exemplo prático para a gente ir para o próximo. E terminar. É quando você é desafiado a fazer algo que é uma responsabilidade maior. Quando você é desafiado a estar à frente no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aqui na igreja, quando você é desafiado a liderar. No mundo, nós precisamos de competências, capacidades, articulação, boa oratória. No mundo precisa disso, porque o mundo faz tudo de forma humana. Mas nós não vivemos como o mundo. Nós cremos na demanda. Se você crê na demanda, você vai aceitar os desafios, porque você sabe que é o Espírito Santo que vai te capacitar e vai te dar tudo o que você precisa. Palavras, estratégias, tudo o que você precisa para liderar aonde o Senhor te colocar. Porque o Senhor te chama para liderar não só aqui na igreja. O Senhor te chama para liderar em todo lugar que você vai. E por último, eu quero te dizer, viva pela obra consumada e não pela obra humana. Nós vivemos pela obra consumada e não pelo que é humano, pelo aquilo que nós fazemos. Eu quero ler rapidamente Lucas 18, 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe, para a nossa salvação, nós precisamos ter essa revelação. Se você ainda não teve revelação, você ainda não entendeu do que você foi salvo. Se quando você passa por algum momento difícil, você fala: o que eu fiz? Eu lidero. Eu dou dízimo. Eu aguento meu marido, brincadeira. Meu marido, ele é uma bênção na minha vida, a expressão da graça. Eu aguento aquelas pessoas chatas no trabalho. Eu sou tão legal. Eu sou tão boa. Tão boazinha. Só que não. E por que isso está acontecendo comigo? Isso tem base na lei. Queridos, se nós pensamos assim, é porque tem resquício de lei na nossa mente. As coisas vão acontecer porque o sol nasce sobre justos e injustos. As fatalidades vão acontecer porque quem está governando este mundo é o diabo. Porque foi dada a autoridade para ele. Tudo que acontece com você não tem a ver com o que você faz ou deixou de fazer. Tudo que acontece com você é pela graça, pela obra consumada da cruz. Quando você entende a cruz, você vai falar: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí então você alcançou a salvação da sua alma. A salvação do seu espírito que já foi resolvido. E a sua alma está sendo salva. É uma atitude. Só que eu quero te dizer, essa atitude é para te manter com um coração grato. Mas Deus não precisa que você confesse mais o seu pecado, porque ele já foi resolvido na cruz. Quando você peca, meu irmão, você não precisa falar: ah, Senhor, me perdoa de novo. Nossa, olha o que eu fiz.
Eu sou ruim mesmo, não tem jeito pra mim. Queridos, isso daqui pode parecer muito bonito, mas isso é legalismo também. Sabe o que eu faço quando eu peco? Obrigada, Jesus. Porque o Senhor já resolveu isso na cruz. E isso não vai me paralisar. Mesmo que a minha alma fique abatida, o Senhor vai me levantar. Porque essa é a verdade. A verdade o Senhor já resolveu. Filho, não fica pedindo perdão. Ai, perdão, pai, porque eu sentei aqui. Perdão, pai, porque eu abri a geladeira. Perdão, pai, porque eu não te respondo direito. Filho fica pedindo perdão? Filho só pede: pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, eu também preciso daquilo outro. Porque entendeu que tem um pai. Filho só olha para a obra consumada da cruz para lembrar o quanto foi amado. E quando peca, se apropria e se veste de novo de Cristo para continuar. Porque isso faz você glorificar a obra consumada. Isso honra a cruz. O Senhor quer nos dar revelação para nós honrarmos a cruz. Não vamos mais ficar parados na nossa limitação, naquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Não tem nada a ver com a gente, irmãos. Tem tudo a ver com Ele. Porque a obra já foi consumada. Viva pela obra consumada. Se você não crê na obra consumada, é como se você tivesse que terminar a obra que Jesus começou. Que loucura! Nós não conseguimos terminar. A obra não está 3 pontinhos. A obra já foi consumada na cruz. Totalmente consumada. E para nós terminarmos, eu quero dizer algo muito importante. Tentar mudar o que já foi mudado é invalidar a obra da cruz. Você não precisa tentar se mudar, porque Deus já te mudou. Você só precisa crer. Essa é a loucura da graça. Pode me chamar de maluco. Pode me chamar de pirado. Até de desequilibrado. Mas eu estou apaixonada. É sério. É isso. Essa é a verdade da cruz. Essa é a loucura do evangelho. Isso é loucura para os lógicos. Isso é loucura para os sãos. Isso é loucura para os equilibrados. Isso é loucura para os articulados. Mas eu sou louca pelo evangelho da graça. Porque Ele me salvou e Ele me faz caminhar. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Viva pela fé e não pela obediência. Viva pela provisão e não pela exigência. Viva confiado na obra consumada e não na obra humana. Porque Jesus já conquistou tudo para você na cruz. Fica de pé agora e declara que tem tudo a ver com Ele. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei
Aleluia. Agora eu quero te chamar. Você que tem um problema insolúvel, que você não consegue resolver. Você não consegue resolver porque você não consegue mudar as pessoas. Um problema de relacionamento. Você que tem um problema insolúvel, que você não consegue resolver com relação à sua saúde. Você que tem um problema insolúvel com relação às suas finanças. Chegou num ponto que você não tem como fazer. Não tem técnica, não tem forma. Você precisa de um milagre. Se você tem algum problema insolúvel que é pra você, dentro da sua alma, que você não consegue resolver, eu quero te convidar para vir aqui na frente e para receber o poder da graça se manifestando hoje na sua vida. O poder glorioso. Eu quero que você venha aqui na frente, porque o Senhor quer manifestar a graça dele na sua vida. E aqueles irmãos que hoje sentirem de orar, venham, meus irmãos, orem, sejam um instrumento da graça. Vem aqui na frente agora e ore por esses irmãos. Profetiza, declara, porque os sinais seguem aos que creem, e nós cremos. Jesus disse que os sinais seguem aos que creem, nós cremos. Nós cremos, Jesus, nos sinais da tua graça extraordinária. Permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas Senhor, nós declaramos o poder da tua graça manifesta. A graça aplicada em cada necessidade. A verdade da cruz revelada. A graça se materializando. Eu declaro e profetizo a graça se materializando na vida dos meus irmãos. Eu creio na materialização da graça na nossa vida. Tudo aquilo que tem se levantado contra nós para abalar a nossa fé, nós colocamos na cruz e declaramos a graça manifesta. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo sarados, curados, perfeitos, sábios. Eu declaro que para aqueles que precisam de provisão financeira, o Senhor abre os caminhos, abre os recursos, abre as portas e o favor se manifesta. Nos relacionamentos, a fé para crer que o Espírito está mudando aquilo que precisa ser mudado. Eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E eu declaro que nós vamos contar testemunhos, muitos testemunhos essa semana. Porque nós aplicamos a graça na nossa vida. Obrigada, Jesus. Porque tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Aleluia, glória a Deus.